Olá, queridos, graça e paz. Aqui é seminarista Frank Washington. Queria trazer uma palavra para a nossa meditação, livro de 2 Reis, capítulo 20, que fala sobre a doença mortal do rei Ezequias. Diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. E antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta, diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Glória a Deus, até aqui. Querido, rei Ezequias foi um rei temente ao Senhor, um rei que andou segundo os mandamentos do Senhor, segundo aquilo que Davi tinha feito. Então, foi um rei que agradou ao Senhor, foi um rei que procurou andar nos caminhos do Senhor, procurou fazer o bem para com o povo. Os reis, eles tinham o dever, além de governar, além de julgar as causas do povo, o rei tinha também o papel central de direcionar espiritualmente o povo, de ser o espelho da nação, era príncipe do povo, então era o representante espiritual, entre aspas, mas que direcionava o povo. Então, se o rei era idólatra, o povo se tornava idólatra. Se o rei era um rei temente ao Senhor, o povo voltava-se para o Senhor. E Ezequias era um rei temente ao Senhor. Só que o profeta Isaías chegou diante do rei e disse: põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E Ezequias se entristeceu muito com essa notícia. Se entristeceu demais com essa notícia, a ponto dele rasgar as suas vestes, se virar contra a parede e começar a orar, clamando ao Senhor com o coração quebrantado. E a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ainda que a sentença fosse de morte, ainda que o profeta dissera para ele: você vai morrer, põe tua casa em ordem. Mas o Senhor mudou a sorte de Ezequias, mudou a sentença de morte que havia sobre a vida de Ezequias, quando ele rasga o coração diante do Senhor e confessando tudo aquilo que ele fez, que andou com fidelidade diante do Senhor, obedecendo a sua palavra, e o Senhor se compadeceu de Ezequias, mudou a sentença de morte que havia sobre a vida de Ezequias. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar nesse ponto. Ainda que você tenha recebido uma notícia, uma sentença de morte, uma doença, uma desesperança chegou na sua vida, na sua casa, e você não tem mais saída, não tem para onde correr, querido, põe seu rosto em terra, como Ezequias fez, e clame ao Deus que não despreza um coração quebrantado e contrito. Então, antes mesmo de Isaías sair da cidade, o Senhor falou para Isaías: volta lá e fala com o meu servo, com o príncipe do meu povo, que eu ouvi a oração dele. Da mesma forma, o Deus dos nossos pais, o Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que nós cremos, em quem nós temos confiança, ele ouve a nossa oração, ainda que o médico disse que você tem pouco tempo de vida, a doença que você descobriu é a doença que está em estágio avançado. Querido, qualquer que seja a sentença que foi dada sobre a sua vida, a última palavra vem do Senhor.
Dele o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa quem tem é o Senhor. E Deus mudou a sorte de Ezequias. E Deus disse a Ezequias, volta, diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Olha só, então Deus ouve a nossa oração, Deus colhe as nossas lágrimas. Quantas noites você tem passado sem dormir, chorando? É por um filho que está nas drogas, é por um marido que foi embora, por uma esposa que foi embora, que te largou com os filhos. Querido, Deus muda sentenças. Deus muda quadros que diz, não há esperança, não há saída. Ele é a porta. Ele põe uma porta no meio desse deserto. Ele põe um caminho no ermo, um caminho onde você vai trilhar o caminho da esperança. Ele é a nossa esperança. Glória a Deus, glória a Deus. Então a sorte de Ezequias foi mudada, porque Deus ouviu a oração, porque ele se rasgou diante do Senhor, não obstante ao fato dele ser rei, dele ser príncipe do Senhor, representante da nação. Não, ele se humilhou diante do Senhor. Ele podia falar, Senhor, eu sou rei. Não, ele se humilhou diante do Senhor. Ele voltou à sua insignificância diante do Senhor. E o Senhor se compadeceu dele. Querido, baixa a tua guarda, no sentido de que se humilha-te, porque a Bíblia diz, aquele que se humilhar diante da mão do Todo-Poderoso será exaltado. Humilhai-vos perante o Senhor, que Ele a seu tempo vos exaltará. Então desça a casa do oleiro, ainda que você tenha que descer, ainda que você tenha que se humilhar, ainda que todos vão achar que é o fim. Deus tem uma porta aberta para você, Deus tem saída, Deus tem o escape, Deus tem uma nova história para a tua vida. Não é o fim. Enquanto ele não bateu o martelo, não é o fim. Ainda que o médico diga que é o fim, ainda que os sinais à sua volta mostram que está chegando ao fim do poço, não é o fim do poço. O Senhor tem uma porta aberta, o Senhor tem a resposta. Vi as tuas lágrimas e eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos e das mãos do rei da Síria te livrarei. E mais, ainda tem livramento para a tua vida. Deus, além de acrescentar 15 anos, a cura para a doença mortal da vida de Ezequias, ainda mandou um livramento. Ele vai mandar livramento para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Creia nessa palavra, confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele e o mais Ele tudo fará. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.